Thales Faria, ao vivo de Brasília. Fala, Thales, sua percepção da entrevista exclusiva do Haddad aqui para o UOL. Boa tarde. Primeiro, boa tarde para você, Diego, boa tarde para o Sakamoto, boa tarde à nossa audiência. Diego, eu fiquei muito bem impressionado com a sinceridade do Haddad. Acho que ele foi bastante sincero na entrevista. Veja bem, em pontos delicados. Um dos pontos delicados é quando foi perguntado se ele, quando a Fabíola perguntou se ele acha que pode haver um novo choque. Veja bem, ele foi sincero em não negar e nem confirmar. Ele disse: eu vou seguir as metas. Vou tentar seguir as metas que o governo se colocou. Isso significa que pode vir o choque se não houver condição de seguir as metas, e pode não vir o choque, que é o que quer o PT, pode não vir o choque. Mas ele não se comprometeu em não fazer um novo choque ou mesmo em fazer. Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que ele foi sincero, bastante sincero, foi na questão do INSS, que ele disse o seguinte: olha, é prejudicial para o governo. Qual foi? Respinga no governo, foi a palavra dele. Isso respinga no governo. E respinga mesmo. Não dá para negar, a essa altura do campeonato, que respingue no governo uma questão como a questão do INSS. Então, achei bastante sincero. Segundo, a eleição em São Paulo para senador, se ele se candidatará a senador. Ele não assumiu que se candidatará a senador. E sabe por que ele não assumiu? É outro ponto sincero. Porque o PT não quer o Haddad. O PT, se puder ter outro candidato ao Senado que não seja o Haddad, vai ter outro. E ele depende, para ser candidato, primeiro, se o Lula vai querer, se o Lula vai impor ao PT a candidatura do Haddad. Aí sim. Segundo, se os aliados, quais são as alianças que o Lula vai fazer. E aí, porque o Senado, a eleição para o Senado em 2026 é fundamental para o governo, porque está no plano do Bolsonaro eleger vários senadores, mas ter senadores no país inteiro, em todos os estados. Se ele fizer isso, ele terá 27 senadores eleitos, além dos que já tem. E aí ele pode ter maioria no Senado. Para o Lula e para o PT, a eleição para o Senado é decisiva. E o Haddad sabe que não depende dele. Pelo contrário, tem sérias restrições dentro do PT. O PT gostaria de um outro nome, mais raiz do PT do que o Haddad, que é. Então, eu acho que foi uma entrevista, para mim, muito interessante, porque ela é marcada pela sinceridade. Eu não vejo ministros da Fazenda com muita sinceridade. O Paulo Guedes não era um ministro sincero. Não era um ministro sincero. Assim, da ditadura, o Delfim Neto foi um ministro cheio de história, cheio de... Até os índices da inflação ele maquiou durante a ditadura. Então, não tinha nada de sincero. Os ministros da Fazenda mais sinceros que ocorreram até agora foram o Mário Henrique Simonsen, que assumiu dizendo que as contas públicas estavam todas falseadas, e o Haddad tem sido, porque as previsões que ele fez, inclusive isso, outra questão, as previsões que o Haddad fez, ele acertou muito mais do que a Faria Lima. Se ele está falando, olha, vamos ter 2,5% esse ano, é mais provável que seja isso do que o que o mercado está dizendo, porque o mercado errou o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o Haddad acertou mais. Não é que acertou o tempo inteiro, mas acertou mais do que a Faria Lima. E o ministro também comentou a crise no INSS nessa entrevista exclusiva para o UOL. Haddad disse que o caso está respingando no governo Lula porque a investigação da PF é independente. Caso, eu entendo que o controlador agiu corretamente em entregar para a Polícia Federal. Porque ao entregar para a Polícia Federal tem a experiência necessária para saber qual é o procedimento a adotar para pegar todo mundo. Nós vamos ter um procedimento de checagem para saber exatamente quem não autorizou
e estabelecer o procedimento de ressarcimento. A determinação do presidente é muito clara. É a punição exemplar dos responsáveis e o ressarcimento das pessoas lesadas. Thales, e aí? Crise no INSS, né, e repercussões no governo? Olha, é inevitável que a crise era inevitável que respingasse no governo e pode ser que respingue ainda mais. Se o governo não adotar medidas rápidas para estancar a sangria, isso aí em 2026 vai ser uma tragédia. Por quê? Porque mexe com o aposentado, mexe com os avós, de muita gente, os pais e os avós, e com gente que precisa do dinheiro, com o andar de baixo, com as pessoas que o Lula diz que o projeto de governo dele é defender o andar de baixo. Então, essa crise do INSS, essa fraude, mexeu no coração do governo Lula. Se não agir rapidamente, e o que é agir rapidamente? E aí o Haddad tem responsabilidade. É pagar aos aposentados tudo que foi roubado. Isso é fundamental. Deve ser a prioridade. E o Haddad no início foi meio titubeante. Ele disse, não, as empresas vão devolver, os fraudadores vão devolver. Não, os fraudadores têm que devolver, entrar na justiça e o governo tomar o dinheiro deles. Mas, fundamental, prioritário, é o beneficiário do INSS, o aposentado, receber o que lhe foi roubado e receber rapidamente. O Haddad vai ter que dar um jeito nas contas para resolver esse problema. Porque se forem 6 bilhões, isso tem reflexos sérios no orçamento e até no ajuste fiscal. Verdade. Já veio aqui para mim, vou aproveitar e emendar outro assunto com o Sakamoto, ele engloba os dois para a gente já partir para o próximo, que o Jamil já está chegando, porque também nessa entrevista o Haddad defendeu a sucessão presidencial do presidente Lula em 2026. Perguntado sobre a recente queda de popularidade do presidente, Haddad disse que Lula tem a prerrogativa de decidir se vai concorrer ao 4º mandato presidencial ou não. O Thales já falou sobre isso, quero te ouvir também, Sakamoto, e sobre a questão do INSS. Olha, Diego, a participação do presidente Lula no próximo pleito, né, como o Haddad lembrou e como o presidente Lula vem lembrando, inclusive aos parlamentares, está diretamente relacionado simplesmente à saúde dele. Se ele estiver bem de saúde, ele vai. Até porque não tem outra opção, né? Não há outra opção. Ou Lula ou a esquerda vai ter um enorme problema. Ah, mas não tem o próprio Haddad? Tem. É claro, se o Lula tiver um piripaque, né, e não puder concorrer, o nome mais provável será o próprio Haddad. É claro que o nome do Haddad também tem problemas, o nome do Haddad depende diretamente do sucesso da economia e por sucesso da economia, volto a repetir, eu não estou falando de crescimento do PIB, não estou falando de crescimento da renda média, não estou falando de queda de desemprego. Como diz sempre a saudosa Maria da Conceição Tavares, dizia sempre, né? O povo não come PIB, o povo não come indicador, o povo quer sentir a melhora na qualidade de vida, que está diretamente relacionado entre a relação entre esses indicadores e como eles chegam na vida cotidiana. E o Haddad é o rosto da economia. Então é o seguinte, se a economia estiver excepcionalmente bem, o que também é difícil, né? Quando eu digo excepcionalmente bem, é preços lá no chão, tudo muito acessível, o pessoal comprando linha branca doidado, né? Trocando de carro, essas coisas, como aconteceu em 2010, quando o Lula elegeu a Dilma, né? Então o Haddad tem muita chance que ele vai ser o rosto do sucesso, tal como o ministro da Fazenda de Itamar Franco foi o rosto do sucesso do Plano Real e conseguiu também se eleger presidente, se reeleger presidente, que é o Fernando Henrique Cardoso. Né? Agora, tem uma relação direta, a economia vai ter seus trancos e solavancos, isso fica mais difícil para Haddad. E Lula tem o recall, Lula é o presidente, Lula está sob o mandato, né? E é aquela coisa, é muito difícil, Diego, uma pessoa que está no poder perder a reeleição. O Bolsonaro conseguiu um feito, até hoje se discute isso, mesmo com a máquina, mesmo torrando dinheiro, mesmo com tudo, ele conseguiu um feito ao perder a eleição. Então, Lula é o candidato da esquerda, a menos que aconteça alguma coisa com a sua saúde.